Olá pessoal, estamos aqui em mais uma aula de biologia e o tema é o reino protista. Para ser do reino protista, todos os seres vivos que estão aqui precisam apresentar as seguintes características. Primeiro, eles precisam ser unicelulares, ou seja, uma célula, um ser vivo. Eles precisam ter o tipo celular eucarionte, que é aquela célula onde o material genético, o DNA, é envolto por uma membrana, formando o núcleo da célula. E essa célula também tem muitas organelas. Esses seres vivos, alguns deles são autótrofos, ou seja, produzem o próprio alimento, e outros são heterótrofos, ou seja, não produzem o próprio alimento. Então, os seres vivos que possuem clorofila conseguem absorver luz e produzir o seu próprio alimento. Aqui nós temos o exemplo das euglenas e do ceráceo. Tá? As euglenas nós encontramos em água doce e o ceráceo em água salgada. Não sei se vocês já viram, mas o fenômeno da maré vermelha, quando a água do mar aparenta uma coloração avermelhada, é esse ser vivo aqui que começa a se multiplicar em grande quantidade devido ao lançamento de matéria orgânica através de esgoto no mar. E aí eles são microscópicos, mas eles começam a se reproduzir e começam a liberar uma toxina. Essa toxina tem essa coloração avermelhada e também causa mortandade de peixes. Além disso, esses seres podem ser produtores, que são aqueles que são autótrofos, ou parasitas. O que significa isso? Eles podem parasitar outros organismos usando alguma estrutura, ou sangue, ou seiva, para se alimentar e conseguir sobreviver. Então, aqui nós temos uma Volvox, ela é um ser autótrofo e produtor. Ela é marinha, cada uma dessas bolinhas é um indivíduo, tá vendo? Unicelular, mas elas vivem em forma de colônia, elas vivem todas juntas. Aqui nós temos as diatomáceas, elas também são seres autótrofos e produtores. A diferença entre esse ser produtor aqui e esses outros três é que ela tem uma carapaça calcária, então é como ela tivesse uma casquinha para proteger a sua célula. Aqui em cima nós temos seres parasitas, eucariontes e heterótrofos, ou seja, eles não produzem o próprio alimento, eles vão depender de outros seres vivos para conseguirem se alimentar. Aqui em roxo nós temos o Trypanosoma cruzi, então cada minhoquinha dessa daqui, ó, tá parecendo uma minhoquinha, tá vendo? Ela é uma célula com flagelo, então aqui ó, a célula e ela tem um rabinho para locomoção. O Trypanosoma cruzi, ele é microscópico também, nós não conseguimos ver a olho nu, e ele é o causador da doença de Chagas. Então, se o barbeiro, aquele inseto, tiver contaminado, tiver esse micro-organismos dentro do seu corpo, e ele picar uma pessoa, então ele vai picar a pessoa, ele não transmite pela picada. Ele pica e defeca no local. Conforme ele pica, a pessoa sente um incômodo e ela tem vontade de coçar a região onde esse barbeiro picou para sugar o sangue da pessoa. A pessoa coça a região, conforme ela coça, ela causa microlesões. E aí, como ele fez? Ele defecou ali naquele lugar, ele deixou o cocôzinho dele ali, conforme ela coça, lesiona a pele, e esse micro-organismo que estava nas fezes do barbeiro penetra na pele, cai na corrente sanguínea e geralmente se instala no tecido cardíaco. No tecido cardíaco, ele causa uma inflamação. Por isso que quem tem a doença de Chagas, ela é uma doença crônica, porque infelizmente ainda não tem cura para ela, e essa inflamação faz com que o coração aumente de tamanho.
causando uma insuficiência cardíaca. Então, a pessoa controla esse inchaço com medicamentos, mas ela não consegue se livrar da doença. Tá? Aqui ao lado nós temos os triconomas vaginais, então também são micro-organismos, são protistas. Então aqui está a célula, aqui ele tem rabinho, né, que é o flagelo, onde ele vai nadar. Aqui eu tenho algumas outras estruturas de locomoção e fixação. Esses triconomas, ele geralmente causa corrimento vaginal. Então, assim, se ele tiver em pouca quantidade na flora vaginal, ele não causa nenhum mal. Se por algum momento essa mulher tiver uma baixa imunidade, esses triconomas eles começam a se multiplicar e aí aumentam a quantidade e causam essa infecção, causando esse corrimento em mulheres. E aí tem que tomar medicamentos para ter esse controle, mas é necessário ir ao médico para ver se é mesmo o triconomas que está causando isso ou algum outro micro-organismo para tratar diretamente o que está causando o problema. Aqui ao lado nós temos uma ameba, tá? Então aqui ó, dá para ver direitinho o núcleo, onde fica o material genético da ameba. Essa é a célula, citoplasma, e os pseudópodos. Pseudópodos, então, são falsos pés. Nada mais é do que um prolongamento da membrana que vai ajudar essa célula, esse protozoário, a se locomover no meio ambiente. Se eu tomar uma água e tiver uma ameba lá dentro, ela vai parar no meu aparelho digestório e eu posso ter uma diarreia. Não que ela sugue meus fluidos vitais, não suga meu sangue, nem nada. Mas ela pode causar uma irritação e eu tenho uma diarreia. Geralmente nessa diarreia ela é expelida junto com as fezes, tá? Mas ela pode me dar grandes dores de cabeça, ou seja, dores de barriga no caso. Vamos lá então. Os protozoários, eles são classificados de acordo com as suas estruturas locomotoras. Então, nós temos alguns filos, onde nós agrupamos esses seres vivos de acordo com essas estruturas. Então, vamos lá. O filo Sarcodina, que é esse daqui, ele projeta os pseudópodos. O que significa isso? São aqueles falsos pés. Então, aqui, pseudópodos, falsos pés. Um exemplo é a ameba, que eu falei no slide anterior. Então, ela vai prolongando a membrana e se locomovendo no meio ambiente. O filo Mastigófora, tá? Esse daqui é o exemplo do Trypanosoma cruzi. Então, aqui a célula do Trypanosoma cruzi e o flagelo. Esse flagelo, ele funciona como uma estrutura locomotora. Ele bate esse flagelo e esse organismo consegue se locomover na corrente sanguínea. O filo Ciliofora, tá? Por que Ciliofora? Tá vendo aqui do ladinho dele? Tem vários risquinhos. Esses daqui são os cílios. Os cílios, eles se movimentam e esse ser vivo vai batendo esses cílios e se locomovendo no meio aquático. Por último, nós temos o filo Spirozoa. Ele não possui nenhum apêndice locomotor e a dispersão, então, é feita através de esporos. O que é isso? Ele tem uma cápsula, ele vira um cisto. E aí, conforme a corrente. Se ele estiver numa corrente d'água, ele vai junto com a corrente d'água. Se ele estiver no sistema circulatório, ele vai junto com a circulação. Tudo bem? Então, ele não tem nenhuma estrutura. Ele vai ao sabor do vento. Ele é carregado pelo ambiente que ele está. Então, agora eu vou mostrar para vocês 2 vídeos sobre a diversidade dos protistas. Aqui vocês estão vendo uma formiga e ela está bebendo de uma gota d'água. Os protistas, eles são microscópicos, nós não conseguimos observá-los a olho nu.
Então vamos ver agora o que pode ter dentro dessa pequena gota d'água em que essa formiga está bebendo. Aqui nesse vídeo, vocês vão poder ver uma ameba, que é toda essa estrutura aqui, a célula da ameba, e esses dois paramécios. Esse vídeo vai mostrar essa ameba se alimentando desses dois paramécios. Então a ameba ela prolonga pseudópodos, falsos pés, para envolver esses dois paramécios. Ela está fagocitando, ela vai comer esses dois paramécios. Ela envolve os paramécios formando um fagossoma, que é essa vesícula. Então ela libera enzimas digestivas dentro desse espaço e eles estão disparados porque eles estão sendo comidos vivos. Essas enzimas começam a digerir os vivos. Depois que termina, ela absorve os nutrientes que ela precisa e se vocês observarem aqui do lado, começa a sair umas coisinhas, que são as excretas da ameba. Então, tudo que ela não absorveu, ela excreta. Nesse próximo vídeo, nós vamos ver como ocorre a coleta e a observação dessa gota d'água e dos seus micro-organismos dentro de um laboratório. Então, vamos lá. Quando ouvimos falar sobre biodiversidade, naturalmente pensamos em todos os constituintes vivos do ecossistema. Normalmente, nós associamos a biodiversidade à grande variedade de plantas e animais. Porém, nesta série, nós vamos mostrar para vocês uma diversidade que está além dos seus olhos, que cabe em uma gota d'água. Nessa série, tomaremos como exemplo de biodiversidade microscópica existente em ambientes aquáticos, como em córregos, que pode passar perto da sua casa, um lago ou até mesmo um rio. Se pararmos para observar com um pouquinho mais de cautela e, claro, com a ajuda de microscópio, podemos ver vários organismos interessantes que vivem neste ecossistema. Em uma gota d'água, podemos enxergar vários seres vivos interagindo e praticando uma rotina tão normal como a que estamos acostumados a enxergar para grandes organismos. Graças ao desenvolvimento de algumas ferramentas como os microscópios e ao avanço da tecnologia, hoje conseguimos entender melhor este mundo. Para preparar uma lâmina com esse tipo de material é algo muito simples. Não requer nem corante nem outro reagente. Basta nós termos uma lâmina de vidro para microscópio, uma lamínula e uma pipeta ou até mesmo um conta-gota. O importante para o sucesso dessa lâmina é que ao pegarmos a água para montar a lâmina, que a gente traga um pouco de sedimento para a lâmina. A maioria desses organismos vão estar vivendo associado a esse sedimento. Basta colocar uma gota sobre a lâmina, cobrir com a lamínula e levar o material ao microscópio. Em apenas uma gota d'água, podemos observar vários protozoários, algas, e até animais microscópicos. Esses pequenos seres vivos constituem a biodiversidade microscópica. Mesmo fora do alcance dos nossos olhos, essas pequenas criaturas estão constantemente lutando para sobreviver. Uma comunidade de organismos que apresenta, basicamente, as mesmas interações que ocorrem na vida macroscópica. Encerramos aqui mais uma aula
Então, nosso tema hoje foi sobre o reino protistas, que são esses pequenos micro-organismos que só podem ser vistos no microscópio. Alguns deles podem causar mal à nossa saúde, como exemplo o Trypanosoma cruzi, que causa doença de Chagas, e outros vão ali coexistir no ecossistema e fazer parte da cadeia alimentar, ou produzindo alimento ou sendo alimento de outros seres vivos. Então, encerramos aqui a aula e até a próxima.